novo, então, as orientações a respeito da proibição de uso de celulares, tá? Celulares não são autorizados, os nossos seguranças estão aqui para nos auxiliar nisso. E pedir agora também que mantenham silêncio, porque agora tanto o Ministério Público quanto a Defesa precisam de concentração, precisam de tranquilidade para poder apresentar para os jurados o processo, tá certo? Aos jurados, então, as mesmas orientações, a gente tem esse tempo de 1h30, mas se durante a fala algum jurado sentir algum desconforto, que não possa aguardar o intervalo, por favor, sinalize para as nossas oficialas de justiça que a gente faz o intervalo, eu paro o tempo de quem estiver falando, e a gente, então, atende quem precisar, tá certo? De resto, aos jurados, vocês podem fazer anotações. Se forem surgindo alguma pergunta, mandem, que eu passo a pergunta tanto para o Ministério Público quanto para a Defesa, tá? Para que vocês, na medida do possível, vocês possam ter as suas dúvidas respondidas, então, tá bom? Então, doutora Lúcia, a senhora quer se organizar para começar? Tivesse algum jurado que quer café, água, que também já Sim, eles já estão bem atendidos, doutora Lúcia. Tá. A senhora pode se organizar. Eu vou entregar, então, eu até já entreguei ali para a Defesa as cópias da necropsia, da levantamento local, do parecer assistencial e do residográfico da vítima. Eu já tinha entregue ali para a Defesa e vou entregar uma cópia para cada um dos jurados desses documentos que eu já... Certo. Eles já estão ali, então, apontados. Sim, quais são. São todos documentos que tem nos autos, a Defesa recebeu uma cópia dos documentos que o Ministério Público, então, vai passar para os jurados para utilizar durante os debates. Só vou entregar, então, antes de começar a falar. Aquele cobertor que está ali, doutora Amorim. Onde é que está o cobertor? Que não tem um furo. Ele disse quem destapou. E aí que eu vi a arma. Não tem um furo. Foi lavado pela mãe da vítima, mas não tem um furo. Foi aí que eu vi que a criança estava com a arma na mão. Pois bem, senhores, a gente vai começar a tentar ver as fotos que foram feitas pelo departamento, pelo instituto. E aí a gente vai indo. Primeira foto, se tu puder virar, Gabi, eu te agradeço. A perícia que o réu disse que é decisiva. É decisiva. Então nós concordamos com o réu. Vamos analisar o que as fotos que constam da perícia, que ele disse que é decisiva, nos mostram do fato. Porque as fotos nos narram o fato. As fotos nos narram. As fotos que a perícia tirou. Essa foto pode ser mostrada, as que não puderem, eu informo ali para o pessoal. Essa primeira foto nos mostra entrada do quarto, né? Aí, bom, aí eu vou indo aqui. Aí a gente vai para a segunda foto, que a gente vai começar a ver indícios importantes. Por quê? Porque, senhores, nós temos aqui sangue no piso. Estão vendo aqui? Vai lá em cima um pouquinho, Gabi. Sangue no piso. Essa criança foi morta em cima do beliche. Por que tem sangue no piso? Porque se eu matei, encostei nessa criança, e esse tiro foi encostado, esse tiro vai ficar na minha mão, eu vou encostar, por quê? Porque ele modificou cena de crime. Eu vou caminhar e esse sangue vai ficar comigo. Aí, senhores, a gente vai para a próxima foto, que também não se vê ainda a vítima, que é a cama do réu. Eu dizia e continuo a dizer, a gente quando pode aproximar mais, Gabi, a cabeça dele estava deitada aqui, é só ver o amassado do travesseiro. E o sangue estava aqui por quê? Porque ele deve, de alguma forma, ter se abatido quando ele, das costas dele, por encostar. A próxima foto, a gente vai observar aquilo que nós chamamos sangue por projeção. Quando a gente atira, sai sangue, vai do disparo, vai indo assim, ó, sabe? A gente atira. Esse sangue aqui, sim, é do corpo da vítima.
reparem numa informação importante. Qual que é essa informação? Aqui tem uma das balas. Aqui tem uma das balas. A bala que veio, atingiu a vítima e foi parar na parede. Essa bala teve qual trajetória? Atingiu a vítima. A gente vai ver na necropsia. Entrou pelo lado esquerdo e saiu do lado direito. Ela foi da esquerda para a direita e reta no corpo da vítima. Esta vítima, senhores, usava a mão direita. Os senhores não podem fazer isso agora, mas quando forem individualmente no banheiro, se quiserem, testem. Testem individualmente no banheiro e peguem a arma e façam o seguinte, peguem com a mão direita dos senhores e façam isto aqui. Porque esse tiro tem que fazer isso aqui. Tu tem que estar falando de uma criança de 12 anos que tem que ter força, porque nós estamos falando de uma pistola .40, que tem recuo. O que significa isso? Quando tu atirar, essa pistola vai ir para trás. E tentem disparar, porque tu tem que apertar esta pistola. Tentem fazer isso e os senhores vão ver que nós não somos contorcionistas e nem o Andrei era. Esse tiro, o Andrei não conseguiria ter se auto-infligido. Os senhores não podem fazer isso aqui, porque se os senhores fizerem aqui, a doutora vai ter que dissolver o conselho. Mas podem fazer individualmente no banheiro se quiserem. Sozinhos. Sozinhos. Peguem e tentem. Esse tiro entrou aqui e saiu do lado direito. Ele foi da esquerda para a direita e reto. Os senhores têm a necropsia ali. Ele usava a mão direita. E tentem apertar e pensar se imaginando no gatilho. E os senhores não conseguirão fazer isso. Tem pedido aqui para ver a foto do local ali da vítima com o cobertor. Eu vou mostrar. Sim, eu vou agora mostrar as outras fotos. Eu vou mostrar as outras fotos. E aí, senhores, a gente vai ver agora as outras fotos. A próxima foto, a gente vai ter outra foto aqui do tiro na parede. Vamos para a próxima foto. E aí, vejam, outra parede. Esta aqui não é a parede do lado de cá. É a do lado de cá. E, senhores, nós temos aqui informações que são importantes. E vamos para a folha 580, ou a próxima fotografia. Vamos para a próxima. Por quê? Porque esta nos situa a cabeça do réu, a escadinha, a mochila que ficava atrás desta mesa, é onde estava a arma que ele conferiu aquela noite que estava ali antes de dormir. E que esta criança tinha que ter descido. Nós estamos falando de um adolescente. Meu filho agora tem 19 anos. Eles são, quando eles estão crescendo, trambolhões, porque eles não têm dimensão do seu corpo. Então, ele vai descer desajeitadamente, porque todos o fazem. Descer. E até, porque a mochila estava aqui agora, ele disse, porque ela estava muito mais para trás. Abrir a mochila, pegar a arma, colocar a mochila de volta, subir, destravar. E ele, policial, treinado, ele é das forças de segurança. Não houve nada. Ah, meu Deus! E aí a gente vai para as próximas fotografias, onde o projetil foi encontrado. E aqui a gente tem uma próxima foto, que essa sim eu acredito que a transmissão não possa mostrar. Vamos para a próxima, que é onde está a nossa vítima. Vamos aumentar aqui, que eu acho que talvez aí já comece a interessar os jurados. Porque aqui está o tiro e o local que o réu modificou. Mas, por favor, eu preciso de uma atenção máxima dos senhores aqui. Por quê? Porque temos nesta parede uma marca de sangue que não é de projeção. Esse aqui, esses pingos, são de disparo. São do disparo, sai o tiro e se espalha. Esta marca aqui, esta é marca de corpo mexido. É corpo que foi
arrastado e modificado, porque isso aqui é marca de contato. É marca de quem teve o corpo modificado. E quando a dona Kátia diz, meu filho estava com as mãozinhas assim, com a arma. E aqui a gente vê que ele está de bruços. Como é que ele estaria primeiro? De bruços, e o réu mesmo nos diz que viu a arma da vítima. E ele, depois que a dona Kátia viu o corpo, saiu, porque ele diz assim, agora vai chegar a polícia, eu vou colocar uma roupa e vou trocar de roupa. Quem ficou sozinho no quarto com o réu foi o acusado, antes e depois. E aí a gente vai adiante, senhores, e vai ver esta criança, essa marca de arrasto, ali de toque, a marca na parede. E aqui a gente vai ver uma questão muito importante. Por favor, volta para a foto anterior. Porque, senhores, nós temos um videozinho que falou em 2 tiros. Vocês estão vendo aqui? Aumenta aqui, Gabi. Não, para baixo. Para baixo. Tá. Pode diminuir. Como é que a gente tem 2 tiros num suicídio? 2 marcas de tiros na parede em um suicídio. Mais do que isso, senhoras, e aí a gente vai para a próxima foto, que eu imagino que a transmissão não pode mostrar. Uma foto importantíssima. Muita atenção! A dona Andressa dizia, eu vi marca de sangue no réu que diz, eu não encostei naquele corpo. O réu nos diz, eu não abri a janela. Nós temos 2 marcas de tiro naquele quarto. Observem esta marca na janela aqui. Só foi encontrado um projetil. Esta arma, uma APT .40, 24.7 da marca Police, ela pode ter 14 cartuchos. Foi encontrado um na câmara, mas ela pode ter mais um. Ela pode ter 16 tiros. Só foi encontrado um projetil, mas nós temos 2 marcas de tiro. Doutora Lúcia, a senhora falou 14. 15 mais 1. 14 mais 1 ali na cama. Não, 15 mais 1. Sim, 16 é o total. 16. Não é 14. É, 16 mais... É o total 16. 14 foram encontrados intactos. Intactos, mais um disparado que não ejetou, e pode ter mais um. Ela pode ter o total 16. O que nós temos esta marca aqui, como esta na parede? Isso aqui é marca de contato. Não é marca de projeção, e onde está o corpo jamais ia se projetar, porque a gente tem aqui barreiras. Por que esta janela está aberta? E aí a gente volta para a menina Andressa, que eu faço uma referência, uma menina, no seu depoimento judicial, na página 50 do depoimento judicial, porque ela matou a charada na página 50 do depoimento judicial, penúltima linha, porque ela diz o seguinte, a janela estava meio aberta, lembrando que era frio e todo mundo dormindo de cobertor. Aí eu achei que alguém tenha tocado alguma coisa ali pela avenida. O que foi tocado pela janela? A dona Andressa nos responde com a sua simplicidade, sem saber o estojo e o projetil. Porque se ele guardasse no bolso, ia ser encontrado. Ele é policial, ele sabe, ele lavou as mãos antes de fazer o residográfico. O da vítima, senhores, é negativo. E aí a gente volta para as fotos. Por isso que ele abriu a janela e por isso que ele vai nos dizer ontem, não, eu não abri. Mas ela está aberta. Está aberta, com uma mão que encostou. E antes ele tinha dito que tinha aberto. Antes, em outros depoimentos ele tinha dito que tinha aberto. Por que ontem ele disse que não abriu? Porque ele se tocou que ele não podia dizer que ele tinha aberto. Porque ele se tocou que essa era a forma que a gente sabia que ele tinha tocado as coisas para fora, porque a dona Andressa, em juízo, se deu conta que alguma coisa podia ter sido jogada para fora.
Ele leu todo o processo, ele nos deixa claro isso no depoimento dele em juízo. Mas eu também li, doutor Amorim, também. E aí a gente vai para a próxima fotografia. Senhores, a TV. Pode ligar ali, Gabi. Oi, pessoal. Eu sou a Kátia Goulart, a mãe do Andrei Goulart, que em 2016 foi assassinado pelo meu irmão, tenente da Brigada Militar, para ocultar um crime de estupro. Após quase 9 anos de luta, nós teremos o Júri Popular. Acontecerá dia 27 de outubro de 2025 agora. Então eu venho aqui pedir a ajuda de vocês, agradecer também. Eu estou recebendo um apoio muito importante e vamos fazer justiça pelo Andrei. Hoje eu estou aqui na escola onde ele estudou. Ele iniciou os estudos nessa escola, né? A primeira série dele foi aqui. E hoje eu resolvi passar por aqui e tentar diminuir um pouco essa saudade e relembrar as vezes que ele entrou nesse portão com a merenda, com o lanche, com as expectativas, com os sonhos de uma criança de se tornar, de repente, um engenheiro, um médico, um estudante, tentando buscar algum outro objetivo. E esse sonho do Andrei foi interrompido. Então, por favor, continue me ajudando. Compartilhe, divulgue, comente o caso Andrei Goulart, para que dia 27 de outubro a gente tenha justiça pelo Andrei. Então, mais uma vez, eu e o Andrei agradecemos muito todo o carinho e todo o apoio que nós estamos recebendo. Muito, muito obrigado, pessoal. Essa justiça, ele não vai ser médico, ele não vai ser engenheiro, ele não vai mais estudar, mas essa justiça só depende de cada um dos senhores. Ele foi assassinado, foi abusado por aquele que tinha o dever de o amar e que não chora. A gente hoje não tem a transmissão. Se o réu estava sendo acusado de matar aquele que era para ele amar, ele tinha 2 motivos para chorar. Por uma morte e por uma acusação que ele diz que é injusta. Ele só tenta acusar os outros. Senhores, psicopata, repito, psicopata, sim. Façam justiça pelo Andrei. Kátia, não desistiremos. Conta a história que certa noite Albert Schweitzer, médico alemão radicado no Congo, no Gabão, pretendia atravessar um rio para sair de uma aldeia e ir até a outra com remadores, quando lhe veio à mente a seguinte pergunta: qual é o princípio ético fundamental? De imediato, como se rolasse um trovão no espaço, a resposta também veio. O princípio ético fundamental é a reverência pela vida. Tudo que é vivo deseja viver. Tudo que é vivo tem o direito de viver. Saudando o Andrei e a mais ninguém, porque não tenho tempo. E quem disse que o Andrei está morto? No pouco tempo que tenho, nem o meu relógio está mais funcionando, eu vou tentar falar alguma coisa. E começo dizendo que o mais importante do julgamento se resume em 2 palavras. A primeira dela é lógica. Lógica. Muito mais do que depoimentos. Lógica. Lógica que se extrai fundamentalmente de alguns depoimentos, mas das perícias. E a segunda, prestem bem atenção, olhem nos meus olhos. Pais e mães da sociedade porto-alegrense, irmãos, filhos, empatia. Nós temos que ter empatia. A dor das pessoas não pode passar desapercebida por nossos corações, por nossas almas, por nossos sentidos. Cartas suicidas têm um padrão. Todo suicida, doutora Lucelena, se desculpa. Todo suicida se desculpa quando ama alguém. Perdão, mãe. Perdão, pai. E a tal carta suicida falsa não tem este perdão. A perícia diz que algumas letras estavam conformes. Não todas. E essa carta pode perfeitamente ter sido manipulada por um psicopata. E sim, um psicopata, e eu espero que ele esteja me ouvindo.
Os psicopatas, a propósito, têm vida dupla. Eles vêm aqui e dizem, eu sou primário, não tenho antecedente. Sim, ele e Nardoni, ele e o goleiro Bruno, ele e tantos outros. Eles fazem as coisas às escondidas. Eles predam as pessoas ao longo de uma vida como nós vimos aqui hoje. Crianças. E quantos, tantos outros que nós não sabemos, doutor Marcos Vinícius? Lógica, a mãe não teria por que apagar mensagens. A mãe não quereria incriminar falsamente o irmão. Lógica, as pessoas não contam os abusos, guardam ao longo de sua vida inteira, muitas vezes por vergonha. Não é só lógica, há estudos sobre isso. Talvez nós tenhamos coisas que passamos na nossa infância que não tenhamos contado até hoje. Talvez não um abuso, mas outras coisas das quais talvez tenhamos vergonha. A perícia o que nos diz do local do fato, ela não conclui, mas ela nos diz aqui, a doutora Lúcia mostrou 2 furos de bala, um na TV, outro na parede, mostrou as fotos, nós fazemos as contas, cabem 16 na pistola, encontraram 14 intactos e só um no chão e uma janela aberta. O réu disse que a janela não foi aberta. O réu disse que não sujou as mãos de sangue. Eu tenho uma marca de sangue perto da janela e a janela aberta e um barulho ouvido de alguém que foi jogado algo de dentro para fora. Lógica. E o que diz a perícia? Mais para cima. Na parede posterior do quarto, e principalmente na porção do teto, havia manchas de sangue originadas... Aqui observamos uma marca de impacto na parede posterior do quarto, correto? Depois ela vai falar, a perícia, e eu me perco pelo tempo, que há uma marca de impacto na TV. A própria perícia admite que temos 2 marcas de impacto. Atenção comigo. Uma na parede, outra na TV. Não é o mesmo tiro que fez esses 2 furos. E depois a perícia narra como se tivesse ocorrido apenas um tiro. Então há um erro pericial. A perícia sim é que é suicida, nesse aspecto. Mas ela nos permite concluir que foram 2 tiros. E não há suicídio com 2 tiros, meus amigos. O que nós temos é um quarto escuro. E um réu que no escuro erra o primeiro tiro e depois aproxima a arma, encosta e mata a vítima com o segundo tiro. Eu quero ver a defesa fazer esse contorcionismo. Não com a caneta, doutora Lúcia. Com a arma é melhor. Eu não consigo fazer. Eu estou tentando. Eu não consigo fazer. Olha aqui, ó. Como é que eu boto isso aqui da esquerda para a direita? Façam no banheiro. Impossível. Eu faço com a arma. Impossível. Posso fazer isso aqui. Da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita. Eu teria que fazer assim e atirar com o dedão. Mas aí exigir demais. E aí o recuo seria maior porque não teria a empunhadura com tamanha força de manter a arma. E essa arma saltaria para baixo do beliche e não embaixo do corpo onde ela parou. Lógica. Nós não podemos negar a lógica. Quantos minutos eu tenho porque o meu relógio pifou? 7. E ele está funcionando. Eu descobri que ele está funcionando. Olha só. É que eu confio sempre no meu. Eu não sei se a doutora Lucilena fez uma observação. Temos as fotos do local do fato. Além das manchas de projeção, se a senhora fez, eu estava distraído, minha colega Lucilena. Nós vamos verificar as fotos do chão. As fotos do chão, do local. As fotos do sangue no chão. As fotos onde constam pingos no chão. Nós analisamos essas fotos hoje, ontem. Vocês vão verificar que há pingos de sangue. Olha aqui, ó. Pingos de sangue no chão. No trajeto entre a cama e a janela. E a vítima não saiu caminhando para abrir a janela, porque estava morta. De onde esses pingos? Das mãos de quem quis abrir a janela para colocar fora a prova de que foram 2 disparos. Cena de filme. O psicopata faz isso. Ele pensa nos mínimos detalhes. Mas o diabo, ele faz a panela, mas não faz a tampa. O crime não é perfeito. Eu, no encerrar,
fico pensando, ouvi atentamente, vou confessar, doutores, com o máximo respeito, que em 34 anos de carreira eu nunca vi um réu tão chato. Mas esse sujeito pediu para ser chato e mentiroso e entrou na fila 500 mil vezes. Ele tem um aficionamento pelo Luciano. O Luciano tirou essas fotos. O Luciano deu o segundo tiro. Por que abriu o gás? Ora, alguém sabotou o gás. Foi um perito, um técnico, digamos assim, que disse isso, para quem perguntou. E quem é que teria interesse de explodir aquela casa onde havia vestígios? Quem é que teria interesse de explodir aquela casa onde o Luciano frequentava? Quem é que odeia o Luciano? Espero ter respondido. A única possibilidade é essa, não há outra. Mas ele acusa o Luciano de tudo, a outra é apaixonada, a outra é louca, bem-vindo ao clube, o outro é mentiroso, o outro pediu dinheiro. Eu achei interessante. Se o camarada pede dinheiro para mentir, ele mente. Ele pede dinheiro para não revelar que foi violentado e revela. Não cumpriu o contrato? Qual é a lógica disso? Mas a cereja do bolo eu quero que realizem. Vocês devem ter filhos. Todos nós falamos dos nossos filhos e nós devemos estar com saudades dos nossos meninos e das nossas meninas. Que são sempre nossos meninos e nossas meninas. Tenham 3 anos ou tenham 20 anos. Eu deixei 2 lá em casa ontem. Pequenotes. E há outros. Quer dizer, então, que o menino se suicidou porque era proibido de acessar o celular, castigado por notas baixas. É muita subestimação da inteligência do jurado. É como que colar na testa do jurado, otário, burro, débil mental. Qual é a criança que vai se suicidar por ter sido castigada, por não ter ido bem na escola? Nós estaríamos todos mortos. Eu teria morrido na primeira série do 2º grau na matemática. Não estava mais aqui. Então pensem nisso. O meu tempo se esvai. Eu quero encerrar com 3 minutos. Eu tenho tempo para encerrar. Dizendo que, naturalmente, nós temos que falar sobre quesitos. Quando forem perguntados sobre as perguntas, quando forem perguntados sobre os fatos, os senhores respondam sim a todas as perguntas. A vítima morreu, o réu assassinou a vítima com disparos de arma de fogo. As qualificadoras estão presentes, né, o motivo, a impossibilidade, a dificuldade de defesa. Positivem também o abuso sexual, que a doutora Lúcia já expôs. A defesa não vai ter como explicar aquela unhada na barriga. Perguntem para eles também. Como é que explicam aquilo? E quando perguntado se absolvem o réu, digam não. Digam não à impunidade, digam não à violência e digam não, fundamentalmente, digam não ao abuso das nossas crianças. Digam não aos predadores sexuais. Mas o tarado conseguiu casar com a menina que ele trocava as fraldas. Mas vá ser tarado assim no inferno, rapaz. Sem vergonha. Não merece o mínimo de dó dos senhores. Quem merece dó, quem merece empatia, quem merece toda a empatia do mundo, era alguém cheio de sonhos. Era alguém que queria estar gritando agora, domingo. Os gols do Carlos Vinícius. Os 3 gols do Carlos Vinícius. Ele queria estar lá gritando. Ele queria estar lá contigo. Ele queria estar mateando contigo. Ele não queria o que eu não queria. E o que ninguém queria. Ouvi hoje uma mãe dizer o que disse aqui. Não hoje, mas disse ontem. O chimarrão tem o gosto do Andrei. O chimarrão tem gosto de saudade. Lógica e empatia e temor a Deus.
Já sobrou 40 segundos. Certo, encerramos então a acusação. Vamos parar uns 10 minutinhos, pessoal. Depois, daqui a pouco a gente volta. Doutor, o senhor está pronto? Sim. Tá, então, pessoal, por favor, vamos retornando. Tá, então, doutor, são 11 horas e 50 minutos. A defesa, então, está com a palavra. Obrigado, Excelência. Doutora Ana Alice, magistrada presidente do Tribunal do Júri aqui de Porto Alegre, uma honra imensa estar sob sua batuta. Agradeço pelo respeito às prerrogativas do advogado dada por Vossa Excelência. Tá, legal. Aqui, recebi, eu já ia trocar, eu já estava o próximo já no gatilho, mas já veio aqui. O exame residográfico da vítima deu negativo. Deu negativo? Estão falando, não é? Que deu negativo. Vamos ver esse exame? Vamos ver. São 3 elementos. Quando você faz um exame residográfico de resíduos que ficam impregnados na mão da pessoa, é chumbo, bário e antimônio. São os 3 elementos que devem ser encontrados, então, ali, esses fragmentos, no corpo da pessoa, ou na matéria que está sendo feito o exame. Daí é o seguinte, uma coisa é não encontrar os elementos, outra coisa é os elementos forem encontrados, mas de uma forma pequena que não deu para fazer e trazer o resultado. Foi encontrado os elementos? Foi. Não tô, olha, estão dizendo que não foi encontrado nada. E eu estou dizendo que os elementos foram encontrados. Pouquinho, mas foi encontrado. Vamos fazer a leitura da conclusão aqui? Para entender melhor? Olha só. Após a interpretação dos resultados, conclui-se que as concentrações dos 3 elementos encontrados. Doutor, você não leu isso. Vou ler de novo, então. Após a interpretação dos resultados, conclui-se que as concentrações dos 3 elementos encontrados nas mãos do referido periciado. Aí ele fala, olha, não atingiram a quantidade para fazer o exame. Mas está dizendo que não foi encontrado? Uma coisa não é encontrar nada. Outra coisa é encontrar. Está aqui. Encontrados. Encontrados. Está aqui. Está aqui. Está dizendo que foi encontrado. Aqui, 3 elementos encontrados. 3 elementos encontrados. 3 elementos encontrados. 3 elementos encontrados. Acho que a doutora também entregou para vocês isso, não é? Pois é. Então está dizendo, o seu exame deu negativo. Onde é que está o negativo ali? Se não tivesse encontrado nada, ia falar, não foi encontrado nada. Nada. Na dica de nada. Mas está dizendo, os 3 elementos foram encontrados. Quais são eles? De novo. São esses aqui. Chumbo, bário e antimônio. Perceberam? Como que a gente pode distorcer tudo? Manipular? Condenar quem não deve ser condenado? Vamos voltar um pouquinho agora no menino Andrei? Tem que falar alguma coisa a respeito disso. Então, as pessoas falam, relatam. Não vou duvidar. Que era um menino alegre, bondoso, carinhoso. Cara, quem que vai duvidar disso? Mas teve, em algum momento, alguma coisa que não estava certo. Alguma coisa que não estava certo para ele. E aí, de novo, vamos voltar lá para a dona Maria Rita, que é a vizinha. Maria Rita é a vizinha.
E ela trouxe coisas importantes para nós aqui. Ah, eu já estou cansado de ouvir nessa Maria Rita. Mas eu tenho que falar. Olha, a Maria Rita morava lá no condomínio e ela, em algum momento, ela e a filha dela tiveram uma amizade ali com o menino. Conversavam com ele, estavam sempre juntos. Ele as procurava, conversava, fazia planos, tudo isso, verdade. Mas, gente, a Maria Rita é uma senhora que trabalha com criança. Ela disse para nós lá na outra audiência, ela não veio agora aqui, mas ela trabalha com criança. Ou em algum momento trabalhou com criança. Ela tinha uma filha da mesma idade do Andrei. E aí, ela fala assim, olha, seguinte, alguma coisa estava errada lá. Não era mais o Andrei. Ela fala, nos últimos 15 dias tinha alguma coisa de errado. Alguma coisa não estava certo. Às vezes as pessoas que estão lá dentro de casa não percebem, mas as pessoas que estão lá fora percebem um comportamento diferente. Uma pessoa que estava toda hora conversando, procurando, dando risada. De repente aparece com o cabelo cortado. Eu não estou falando que é isso, tá? Assim, ela que colocou ali. Depois que ele corta o cabelo, naqueles dias, eu não sei, ela fala alguma coisa em relação a isso, e ela retroage um pouco no tempo e fala, olha, ele mudou, ele não fala mais com ninguém, não fala com a minha filha, ele passa aqui do lado da gente e não cumprimenta. O que aconteceu? É normal? É normal? Eu não sou psicólogo. Cara, eu tô colocando para vocês o que foi produzido no processo. Foi feito, essa instrução foi feita na presença do juiz, do promotor de justiça, do advogado, de todo mundo. Então não tem credibilidade naquilo que ela falou? Alguém contestou, falou, não, isso aqui está errado, olha, não é isso. Ela teve contato com o menino. O menino passava do lado dela e não olhava mais para a cara dela. Isso é normal? Depois, logo em seguida, acontece essa tragédia, aparece bilhete. E aí, o que a gente vai pensar? Ah, mas então ele produziu tudo isso já sabendo que ela ia dizer tal coisa. Ele já produziu isso, e aí, olha, agora, depois de tudo, ele já também falsificou, manipulou o bilhete. Tudo é falsificado, tudo é manipulado, tudo. Cara, o que é isso? O que é isso? Tudo. Joga a cápsula pela janela. O exame residográfico é negativo. A letra não é dele. O tiro foi por trás e saiu pela frente. Vocês entendem a necessidade de eu vir aqui conversar e de trazer isso para vocês? Da forma que foi feito, correto? Ou eu tenho que me calar e deixar condenar esse homem para 30 anos ou mais? E o tempo que ele está sofrendo, sendo rechaçado nas redes sociais, não é de ontem. A família dele. O que é isso, gente? É essa justiça que a gente quer pra gente? É dessa forma? Eu estou errado. Eu vim aqui mentir para vocês. Então eu não faço mais esse trabalho. Desisto. Eu já estou quase para desistir, porque eu tenho visto muita coisa errada. E que a gente não consegue. A gente não consegue trazer as verdades às vezes. Mas quando eu tenho as verdades aqui, elas não são aproveitadas. E eu fico pensando, e se fosse eu? E se fosse eu no lugar dele? E se fosse um de nós no lugar dele? Ah, não vai acontecer. Acontece! Está acontecendo, gente. Está acontecendo. Desculpa a minha sinceridade. Está acontecendo. Olha, medo que... Nossa, ele é um monstro. Deve ter praticado isso com as filhas dele. As filhas estão lá, sempre dando apoio para ele. Estão lá na casa dele. As netas estão lá com ele. E se fosse eu? Desculpa mesmo. Entendam o que eu estou passando aqui. Estou quase que implorando para vocês, vejam o que está acontecendo, gente. Dê um recado para não ser feito mais isso dessa forma. Dê um recado.
Teve um período na vida do Jefferson, aqui em Porto Alegre ainda, que ele teve que abraçar duas famílias, a dele e da dona Cátia. Teve problemas, não vem ao caso, mas ele acolheu as crianças, levou para a casa dele, deu cuidado, pagou a escolinha, levava, trazia. Está lá, está no processo isso. A dona Fabiana também contou para a gente quando ela foi ouvida na vez passada. Relatou situações de cuidado com as crianças. Você acha que ele está mentindo quando ele falava que tem o Andrei como filho dele? Você acha que ele está mentindo? Quando ele fala, cara, é como se fosse meu filho. Ah, mas ele deu risada no dia que morreu. Tudo se inventa para endemonizar. Tudo se inventa para endemonizar. Olha, sinceramente, se condenar esse homem, eu não sei, viu? Eu não sei. Eu não sei mesmo, se vocês condenar esse homem aí. Se a gente for desprezar tudo isso que foi colocado aqui, e hoje eu estou fazendo a defesa dele, estou fazendo a defesa do IGP também. Já imaginou? Quem faz bastante júri aqui, daqui a pouco vai falar, olha, se tinha prova lá e condenou, essas provas do IGP não serve mais para ninguém. Ah, não, é só nesse caso aí. Só nesse caso aí. Só? Só nesse caso? Se for produzido isso aqui, por pessoas que são profissionais naquilo que fazem, que ganham para fazer o que fazem, e que fazem isso, se condenar com isso que foi produzido aqui, dizendo que ele é tudo isso que foi colocado, vai se cometer um erro muito grande. Eu estou tentando fazer de tudo que eu posso fazer para demonstrar que não aconteceu isso. Vamos um pouquinho para a denúncia? Eu já falei de tudo aquilo que gravitava em volta da denúncia. Agora vamos para a denúncia? Vamos ver? Então a denúncia é essa, que ele está respondendo então por crime de estupro de vulnerável, e aí eu tenho o homicídio com motivo, não é? Qual o motivo do homicídio? Matou para esconder crime anterior. Vamos analisar isso de uma forma mais comum? Olha, quando a gente fala em crime de homicídio e o crime de estupro de vulnerável, a gente não vem a história na cabeça que qual é o crime principal? É o homicídio, não é? Que é o crime maior. Mas vejam bem, o homicídio é o crime secundário. O crime principal, estupro de vulnerável, está aqui. Para eu ter o homicídio como motivo para encobrir o outro crime, eu tenho que ter primeiro esse crime aqui, não é? Se eu não tenho esse crime aqui, qual que é o motivo que eu tenho para matar? Nenhum motivo. Também não existe. Vocês entenderam? Ó, estupro de vulnerável está aqui, na minha mão. E aí, agora, qual que é o crime secundário? O homicídio. Qual que é o motivo do crime de homicídio? Encobrir crime anterior. Qual que é o crime anterior? Estupro de vulnerável. Agora apaga. Esse crime nunca aconteceu. O que sobra aqui? Homicídio. Qual que é o motivo? Encobrir crime anterior. Qual que é o crime anterior? Doutor, Nenhum. 5 minutinhos, tem jurado precisando ir ao toalete, por favor. Vou parar o seu tempo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7. Pessoal, por favor, então, vamos retornando. Doutor, o seu tempo está, então, em 15 mais 3, 18. O senhor tem a palavra. Tá. Eu já não sei mais onde que eu parei com vocês. Não sei o que eu estava falando, se era importante ou não era. Mas, enfim, recebi aqui algumas perguntas dos jurados, e são 2 perguntas que eu acredito que já respondi. Qual a justificativa do senhor Jefferson por ter lavado as mãos, visto que é um profissional e conhece todos os procedimentos? Pois é. Né? Ele foi lá e lavou as mãos. Lavou mesmo. Usou o banheiro, uma coisa acho que automática. Usou o banheiro, lavou a mão. E ele fala isso, nunca escondeu de ninguém. Nunca escondeu de mim, nunca escondeu do processo. Já naquele dia mesmo ele falou, eu lavei a mão. Então, se vocês entenderem que foi um ato desonesto, mas entendo que ele foi honesto de falar que lavou a mão. E outra coisa, o resíduo gráfico na mão do menino aponta que tinha elementos lá, substâncias.
Na cama do senhor Jefferson havia mancha de sangue. Como o sangue da vítima atingiu essa cama? De novo, é a lei gravitacional, a lei da gravidade. Está em cima, ela tinha que descer. Não tem outro jeito. Encharcou o colchão. O colchão ficou encharcado e começou a pingar e foi no colchão de baixo. Essa é a lei da gravidade, não tem o que fazer. Encharcou, vazou para baixo. Ele dormia embaixo. E abaixo da cama dele tinha mais uma outra cama que era embutida. Porque era um treliche, não era um beliche. 3 pessoas poderiam dormir naquela cama. Em cima onde o André estava, no meio então onde estava o Jefferson, e embaixo tinha mais uma cama que ficava, né, embutida lá, que pelo que eu sei era o Anderson que dormia lá. Tá? Numa situação normal, quando o Jefferson não estava na casa, que ele ficou aqueles dias, não é? Era no meio, parece-me que era a Andressa que dormia lá, tá bem? Não tenho bem certeza disso, dessa distribuição, mas era isso que parece que foi passado. O Jefferson estava lá por quê? Porque ele estava aposentado, o Ministério Público convidou ele para vir trabalhar para cá, nessas investigações e tudo mais, e ele veio, apresentou toda a documentação dele, voltou, e, gente, isso é muito burocrático, tá? Não pensem vocês que qualquer pessoa que o Ministério Público chama para trabalhar. Não é isso. As pessoas são selecionadas, tem que passar por exames, não é, a entrega de documento, tudo. Não é assim, não é de qualquer jeito. Então vejam vocês, se ele não tivesse uma reputação ilibada, nunca iam chamar ele para um trabalho desse tamanho. Não iam chamar ele. Ah, mas estão falando que ele fez tanta coisa aí no passado. Olha, bastava alguém fazer uma única ligação para corregedoria, um órgão nesse sentido, certeza, ó, já iam investigar ele. Certeza, é assim, já iam investigar ele. Pois é isso, bem lembrado pelo Bandeira. Na Brigada Militar, 30 anos. Nós juntamos lá a ficha dele durante esse tempo, está ali no processo. Se eu mentir para vocês, a doutora vai falar, olha, está mentindo. Vai ver se tem alguma coisa de errado lá. Ah, mas ele nunca prendeu ninguém, Gente, trabalhar na segurança pública não é só prender as pessoas. Não é sair por aí prendendo todo mundo. Existe fazer esse trabalho para diminuir a quantidade de crime organizado, principalmente. A inteligência, fazer isso, não é sair prendendo. Faz o trabalho de inteligência, alguém vai lá e cumpre as ordens que tem que ser feito. Tá bem? Então é isso. O que eu quero falar para encerrar? Não está lá o tempo, mas deve estar correndo muito. Olha, isso também está no processo. Aí ontem foi falado, não é verdade isso, tá aqui. Teve conversas, tá, entre ele e o pai dele. Teve conversas e as conversas eram preocupantes. Tá aqui. Tá no processo. Não fui eu que juntei lá. Não fui eu que fui lá pegar o messenger dele, capturar as mensagens e trazer. Foi o seu Ronaldo que fez. O seu Ronaldo prestou depoimento na delegacia, falou que em algum momento ele estava recebendo mensagens que o menino estava pedindo, não sei, talvez um socorro. Fala, pai, eu quero morar com você, pai. Me leva a morar com você. Me leva, eu quero vir com você. Estava tendo alguns problemas lá na casa dele. Estava tendo. E aí a gente vai somando uma coisa, mais uma coisa, outra coisa. E aí está aqui. E as pessoas vão falar, não dava para ver, lá pelo computador não dava para ver a página. Tava lá, não sei, mas aqui dá para ver. Está aqui. Está juntado no processo. Tá? O que eu falei ontem está aqui. Mas só isso aqui? Não. Tem mais. Não vou ficar mostrando para vocês. Isso é a intimidade do menino. Mas está aqui, está no processo. Quem quiser ver, está aí. Ó. Está aqui. Só uma parte, né? Está aí. Tem conversa para cá, conversa para lá. Foi juntado bastante documentos nesse sentido aqui no processo. Tá bem? Outra coisa que eu tenho que falar para vocês. Olha, gente, eu tenho o maior respeito pelo Ministério Público e sempre vou ter. Eu não conhecia o doutor Amorim, fiquei conhecendo, lógico, antes a doutora Lúcia Calegari. Mas olha, uma coisa é assim, eu vou agora aqui usar as palavras que a doutora usou num outro julgamento aí no passado. Ela falou assim, olha, eu acredito, ela disse, eu acredito na perícia do Estado, porque a perícia que você contrata, você paga para aquilo que você quer. A doutora falou, e eu comungo com ela. Ela está certa. Se você contrata uma perícia, você paga para ter o resultado que você quiser. Ou não, esse resultado não é favorável a mim, eu não vou colocar no processo. Você tem a opção de usar ou não usar.
Você contratou, veio o resultado dessa perícia, e aí você usa se você quer. Se o resultado é ruim para você, você vai juntar no processo? Eu não vou juntar. Ah, se o resultado é bom, então eu vou juntar. Mas aí, como é que fica a perícia do Estado? Naquele julgamento, um tempo atrás, a doutora falou isso. E por acaso, eu estava acompanhando o julgamento, eu falei, nossa, a doutora está certa. É isso mesmo, eu comungo com ela, o mesmo entendimento. Então por que aqui? Por que aqui? Por que nesse processo? Por que nesse processo? Nós estamos desprezando essa perícia aqui. Por quê? Por que nesse despreza? E por que naquele se enaltece? É o lado que eu estou? É o lado que eu estou? Tá bem? Quesitos, Bandeira. Está acabando o tempo? Tem 7? 10 minutos. Eu vou só fazer a leitura dos quesitos, né? Ô, doutor. Só para relembrar, caso Bernardo, se alguém quiser procurar. Tá. Quero. Obrigado, doutor. Então, eu não sei se me falaram que os doutores promotores não iriam retornar para a réplica, e se não volta para a réplica, é evidente que eu não posso voltar para a tréplica. Então, encerra-se aqui os debates. Eu estou falando porque me falaram com o doutor Amorim. Então, assim, aqui tá os quesitos, da forma que vocês vão votar, não é? O primeiro quesito, está escrito lá, então, do crime de homicídio qualificado. Está dizendo assim, quesito, no dia 30 de novembro de 2016, quarta-feira, por volta da 1h, e não é esse horário aqui também, não é? Está errado já até aqui. Não é esse horário. Na rua Dr. Barcelos, 24348, apartamento 104, no interior da residência da vítima, Tristeza Cavalhada, nesta capital, alguém desferiu disparos de arma de fogo, produziu na vítima Andrei Ronaldo Goulart Gonçalves, falecido, as lesões constantes no auto-necropsia de folhas que causaram sua morte. Olha, eu estou falando que não foi crime, que foi uma tragédia. Tá? Eu não vejo materialidade de crime aqui. Eu não vejo isso. A defesa está dizendo, olha, gente, foi um suicídio. Então, eu não vejo crime nenhum aqui. Tá bem? Votar? Não. Né? Não, porque não tem matéria de crime aqui. Não tem. Segundo quesito. Votar? Não. Já acaba por ali. Segundo quesito. O réu, Jefferson Omiro Lopes Goulart, concorreu para a prática do fato ao desferir disparos de arma de fogo contra a vítima. Se não houve crime, como é que ele ia concorrer para isso? Se não houve crime, como que ele vai concorrer para essa prática criminosa? Então, o quê? Não concorreu. Não concorreu. Mas se votar não no primeiro, já não vota no segundo. Terceiro quesito. Bom, vocês têm o poder de misericórdia e de absolver? Vocês têm esse poder na mão. Sempre tem. Eu não entendo de materialidade, eu não entendo de coautoria e participação, mas eu entendo de absolver. Então, assim, terceiro quesito. O jurado, vocês, senhores, as senhoras que estão aqui hoje, para essa tarefa tão difícil e tão importante. O jurado, terceiro quesito. O jurado absolve o réu Jefferson Omiro Lopes Goulart? Se entender para absolver, se passar os dois quesitos e entender que por absolver, sim, absolve. Mas a defesa entende que não houve a prática de crime. Eu estava dizendo naquela hora e lembrei agora. Então eu tenho aqui o crime de estupro vulnerável e eu tenho aqui o crime de homicídio. E homicídio, qual que é o motivo? Qual que é o motivo de estupro vulnerável? É para satisfazer a sua lascívia. Tá? Ou o seu desejo sexual. Aqui. O que eu tenho aqui do outro lado? O homicídio. Crime principal. Crime secundário. Qual que é o motivo desse crime de homicídio? O motivo é encobrir crime anterior. Qual que é o crime anterior? Estupro vulnerável. Olha, tem nada disso no processo. Tá? Foi relatado, concluído, investigações, falando, não aconteceu isso. Não tem como dizer se isso aconteceu. Não tem. Então, se eu não tenho isso aqui, o segundo crime não subsiste mais. Porque se foi movido por um motivo de encobrir o crime primeiro e o crime primeiro nunca existiu, eu não tenho o crime segundo também. Tudo bem? É isso. É dessa forma que funciona. De uma forma bastante comum de explicar, é isso. Então a defesa entende que nunca houve crime aqui. Não houve mesmo. Tá? Mas aí vocês vão pensar, mas e o fulano, e o ciclano, e o beltrano? Olha, gente, a denúncia,
É com relação ao que nós temos aqui. Se a gente for julgar, então, dessa forma, aí as coisas começam a ficar perigosas para todo mundo, para qualquer um de nós, ou para qualquer um da nossa família. Hoje é o Jefferson que está sentado lá. Mas e amanhã? Tá? Vou lá para o outro crime agora. Série estupro vulnerável. Primeiro quesito. Entre os dias 29 e 30 de novembro de 2016, em horário incerto, na rua Barcelos, 24348, 104 é o apartamento, no interior da residência da vítima, bairro Tristeza Cavalhada, nesta capital. Alguém praticou ato libidinoso com Andrei Ronaldo Goulart Gonçalves, pessoa com 12 anos de Pessoal, idade. vou pedir silêncio na assistência, por gentileza. Desculpa, doutor. Imagina, Andrei Ronaldo Goulart Gonçalves, pessoa com 12 anos de idade à época do fato, manipulando seus órgãos sexuais. Olha, está dizendo aqui, manipulando seus órgãos sexuais. Não tem nada que evidencie isso, a não ser, de novo, o que está gravitando em volta da denúncia. A denúncia aqui, pela primeira magistrada, não foi recebida no seu contexto, na sua totalidade, não foi. Foi para o tribunal falou, ó, para lá, volta lá, quem tem que resolver isso é o conselho de sentença, são os senhores e as senhoras que têm que resolver isso, porque aqui o tribunal é soberano. Não vale lá o tribunal dos togados, dos desembargadores, resolver isso aqui. Por isso que voltou na sua totalidade, para responder aqui pelos dois crimes. A primeira magistrada falou, olha, eu não vou receber por conta disso. Isso aqui não existe. Vou receber só nessa outra parte, que seria o crime de homicídio. Ela não recebeu. Mas voltou para que vocês decidam. Ela não recebeu, mas voltou para que vocês decidam. E foi colocado tudo aqui, as duas versões, a versão da promotoria e a versão da defesa. Eu tentei fazer o meu melhor. Espero não ter falhado. E a responsabilidade agora recai sobre o ombro de vocês. É a vida de uma pessoa que está ali. Isso aqui dá mais de 30 anos. Se é para sair, então, dessa forma, julgando da forma que está aqui, condenando da forma que está aqui, eu só peço para vocês, cuidado. Se alguém amanhã falar, essa perícia não vale nada, quando é para condenar, não se espantem. Não se espantem. Preservem as instituições que vocês têm aqui. Preservem. Preservem a polícia investigativa. Preservem a polícia científica. Preservem os órgãos institucionais que nós temos aqui. Preservem, respeitem e enalteçam. Porque, de novo, puxando o saco do IGP, toda hora. Eu estou mentindo? Façam pesquisas aí e vejam. O IGP é copiado por muitos estados da nossa federação. Muitos vêm aqui buscar conhecimento técnico. Vocês aqui estão exportando conhecimento em perícias. Então é dizer que a nossa perícia aqui, ou a perícia de vocês aqui, não vale de nada. É disso que eu estou falando. Olha, vou encerrar aqui. Eu agradeço a vocês e vou pedir de novo. Absolvam o Jefferson. Absolvam o Jefferson. Façam justiça hoje aqui em Porto Alegre. Façam. Ele sempre colaborou, sempre esteve à frente da nossa segurança. Não tem nada que macule, exceto isso. Não tem nada que macule, que denigre o Jefferson, a não ser o que está gravitando em torno dessa denúncia, porque ela própria não se sustenta. Não se sustenta. Quero agradecer vocês. Espero que eu tenha chegado numa boa conclusão e que vocês entendam pela absolvição. Quero voltar para Cascavel, quero colocar minha cabeça no travesseiro e dizer que eu cumpri a minha parte. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Encerrei, Excelência. Certo, então encerramos a primeira fase dos debates. O Ministério Público vai à réplica. Diante da curiosidade dos jurados, naturalmente. Certo, então a gente vai fazer intervalo para o almoço agora. Pessoal, é 1h30, voltamos às 2h30. Em relação às perguntas, então, que foram vindo, eu já passei para a defesa as perguntas, algumas já foram respondidas. O Ministério Público está agora com as perguntas. Depois, quando o Ministério Público voltar, então, a defesa vai ter acesso de novo às perguntas
para poder se manifestar na tréplica. Tá? Então, bom almoço a todos, até o retorno. Sim, Excelência. Então, são 14 horas e 43 minutos. O Ministério Público, a acusação, perdão, tem a palavra para réplica. Pronto, doutora Lúcia. Estou pronta, Tá, doutora. então, retomando o tempo do MP, pois não, doutora. Eu tenho que começar com essa fotografia, porque quando a gente estuda processos como esse, o que a gente mais faz é analisar a fotografia. Essa foi a imagem tirada pelo Instituto de Criminalística, que a Kátia diz que não era a imagem da vítima. E que a gente sabe que não era a imagem que estava a vítima, porque o réu mesmo nos diz que viu a arma. E a gente vê que não tem a arma aqui aparecendo. Mas se a gente partir desta fotografia e do local onde o tiro entrou, a gente já sabe que isso não é possível. Não é possível, porque essa arma está embaixo desse corpo. As mãos estão para baixo e não para cima. Então eu já diria que é impossível fisicamente. Algumas questões, porque assim, ele as mãos é incompatível com o disparo. Nós sabemos que o réu ficou com o celular e que as pesquisas de celular sobre suicídio foram realizadas enquanto ele estava com o celular. Nós sabemos, senhores, que ele trabalhava com investigação, que ele entende de investigação. Mas entre as questões que os senhores lançaram, uma delas me preocupava. Os senhores tinham muita curiosidade sobre as mensagens traçadas entre o menino e o pai. E a digitalização do processo, é muito ruim, as imagens dessa digitalização, e o advogado mostrou assim, meio que de frente para os senhores essas imagens, xerocadas, que já eram horrorosas numa digitalização. Aqui está o processo original. Nós temos um réu, senhores, que apagou mensagens, sim, apagou mensagens do celular da vítima. Criou vídeos de pesquisa do celular da vítima. E agora vem a flor final, porque esse menino morreu em 30 de novembro de 2016. Os senhores viram a reação daquele pai quando disseram a reação, mas meu filho nunca disse isso, e até foi retirado da plateia. Essas mensagens que o advogado disse, mas o menino disse que queria matar a mãe, que queria que ela tivesse morrido, ou coisas que eu valha. Que teoricamente esse menino teria mandado pelo Messenger do Facebook. Eu vou passar aqui para os senhores olharem do processo. Ele tem várias mensagens com o pai. Te amo, filhão, tenha um lindo dia. 14 de agosto de 16. Olha o cachorrinho que eu comprei. Aí o pai alimentando, ele dizendo que a mãe reclama, ela reclama porque ela queria disciplina. Tudo isso outubro de 16. Se eu dou um soco, ela me xinga. Tudo isso, senhores, estava em 2016. Muito bem. Sabe estas imagens, essas mensagens que ele refere, que ele está falando mal da família, são em 26 de março de 2017, com a vítima morta. Estão aqui. 26 de março de 2017 estão aqui estas mensagens. Podem verificar as anteriores e as que seguem com a vítima já morta. Então, vejam a verdade sendo mostrada, e por isso que o advogado mostra assim de longe. Eu quero que os senhores
possam, olhem e folheiem para ver. 26 de março de 2017. E pensem que essas imagens que foram extraídas do Messenger, quem é que criou? O pai da vítima ia criar? Ou o manipulador psicopata? Tá aqui. Vocês podem ver que as outras foram em vida e essas foram em morte, depois de morto. As outras são em vidas e as outras que fala da mãe, mal, dos irmãos, todas em morte. Esta é a minha primeira observação. A segunda, a família inteira não quer saber do réu, só quer saber da Kátia. A família inteira sabe a verdade. Mas, senhores, a gente tratou até agora de mostrar as provas. A gente tem uma escadinha que se segue a isso aqui, que nos mostra que esse menino, e o Amorim usou uma frase que é perfeita, por que que ele ia descer e ia subir de novo para poder se matar lá em cima? Deitado. Não precisa disso. Pega a arma e se atira lá embaixo. Para que fazer tudo isso no escuro? No escuro. Com esse, por favor, vamos para a foto que nos mostra a casa melhor, a cama melhor ali. A cama melhor mostrando que essa cabeceira está aqui do lado onde ele dormia. E aqui atrás está onde ficava a arma dentro de uma mochila. Tudo isso no escuro. Pois bem, senhores, essa criança morreu 30 de novembro. Nós temos um grupo da família. Quando se foi, afinal, porque a Kátia entregou o celular, fazer as extrações de dados do Andrei, o Andrei continuava no grupo da família. Porque ele tinha celular, assim como os filhos da Kátia, assim como os irmãos da Kátia. E nós analisamos essas extrações. Os senhores pensem que o réu também estava nesse grupo. Mensagens do réu. Morte, 30 de novembro. Lembrem que em novembro nós temos 30 dias. Mensagem do dia 1º de dezembro. No grupo da família com a Kátia lá, com os filhos da Kátia lá, e o réu Jefferson, eu prometo incomodar você, todo o resto da família, os irmãos, eu prometo incomodar você, encher seu saco, te mandar mensagem de madrugada, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a falta de crédito e internet nos separe. Piada! Piada! É hora de mandar piada no grupo da família. No grupo da família. Isso é deboche do sentimento alheio. Os sobrinhos, a Kátia lá. E vamos adiante. A gente continua aqui com as próximas mensagens. Olha como minha cunhada tá linda. Não, mas aqui a próxima. O vídeo de como fazer uma receita dia 2 de dezembro. Quem é que está pensando em receita dia 2 de dezembro? Tá lá o videozinho. Ele está pensando em receita dia 2 de dezembro. Doutora, por gentileza. Pois não, doutor. Microfone, por favor. Doutora, que mensagens são essas? As do Celebrite, doutor, da extração de dados. Do CD da extração de dados. Tá ok, obrigado. Aí a gente vai para a próxima. Vamos lá. Aqui a próxima. Aqui, ó. Olhem a carinha dele dia 13 de dezembro mandando foto no grupo da família. Abre a foto. Sorrindo! Afinal, só morreu o sobrinho e todo mundo chora. E eu estou sorrindo cozinhando. Tem mais alguma que a gente... Sei. Mas, por outro lado... Quantos minutos eu tenho? 5 e 50 segundos. Por doutor. outro lado, senhores,
A gente viu muita foto de gente morta. E a gente tem fotos de gente que a gente gostaria que estivesse viva. E eu vou mostrar aquelas fotos que eu sempre digo. Eu não posso me aproximar das pessoas da plateia, mas eu posso te olhar, Kátia. Eu posso te olhar. E são as fotos antes dessa. Essa aqui, uma das últimas fotos dele com o cabelinho cortado, com a mãe, que nunca mais vai sorrir dessa mesma foto. Ela vai sorrir, vai olhar essa foto, mas ela não existe mais. 5 minutos. A gente vai olhar para essa foto e vai pensar, esse foi o último corte de cabelo do Andrei. A gente vai olhar para a próxima foto e vai pensar naquela formatura, mas essa é a formatura de pequeno, porque a formatura de médico e engenheiro, ela já disse, não existe. Aí a gente vai para a próxima fotografia, pensando naquele jogo do Grêmio que eu queria meu filho lá na arena comigo. E ele não vai estar. E a gente vai adiante. E essa família, Andrei, Andressa e Anderson, com a Kátia, os 4 não vão estar lá. Mas, senhores, na extração do celular do Andrei, eu vou colocar algo que para mim, as falas dos pequenos. A gente vai colocar a fala dos pequenos, por quê? Porque nas extrações, Kátia, vamos duplicar isso aqui. Nós temos aqui aquela foto do chimarrão. E a foto aqui dos pequenos. A foto dos pequenos, por quê? Porque, Kátia, eu vou ler mensagens dos amigos do teu filho. Dos colegas e amigos para ele no dia 30 de novembro, porque ele já tinha morrido, mas os amigos diziam, tá aqui, ó, aquele mate que não existe mais, aquele mate que tu disseste, que o doutor Amorim diz vai ser sempre amargo, que ele segurava com orgulho na mão, que talvez ele tenha feito, talvez um dos últimos mates. Veja o que os amigos disseram. 30 de novembro, enquanto o réu tirava foto sorrindo, fazendo piada e mandando receita, os amigos diziam, o tempo resolve tudo, eles disseram. Acredito que quase tudo. Cura um joelho ralado, mas não cura a ausência de uma vida perdida, da vida à distância. Mas não permite um abraço daqueles que se foram. Talvez o tempo seja aliado para vários fatores. Os colegas de aula dizendo. Mas sinto que a cada dia que passa a dor da tua morte aumenta mais e mais. É a saudade que não termina, a ausência que perdura e o teu lugar que jamais será ocupado por outra pessoa. É as crianças dizendo. Mano, volta, diz que isso tudo é mentira, que é um sonho. Não consigo acreditar nisso até agora, meu. 30 de novembro, 3 da tarde. Volta pra nós. Tu é muito novo para se partir. Tu não sabe a dor que está causando em nossos corações. É uma dor que não tem fim. Mãe, não nasceu para enterrar filho. Dê injustiça. Condenem o pedófilo. Sim, pedófilo. Que não basta ficar com a enteada que, como diz o Amorim, ele tirou o bico e casou. Não fez mais. Nós temos 2 pessoas que nós sabemos que ele abusou, referências de uma terceira e mais uma quarta. E quando a mãe diz, queria te dizer o quanto sinto tua falta, eu gostaria de te contar o bom e o mal dos meus dias. Queria te contar como eu estou indo. Eu sei como tu está indo. Com dor. Com uma dor que não se apaga. Condenar é só trazer um pouco de justiça. Para quem? Para o assassino que só pensa em si próprio, que comemora mandando piadas. É que hoje passou, desde ontem, impassível. Sabem por quê? Por quê, senhores? Porque a vida para ele
até hoje, não teve consequências. Essas consequências serão os senhores que poderão impor. Condenem o pedófilo, assassino, e tragam um pouco de paz. Porque na minha mente, Cerrou, doutora. nós não resistiremos. Muito Tá. obrigada. 10 minutos, pessoal, para a defesa fazer a última fala. Então, 16 horas e 2 minutos. Doutora, defesa com a palavra. Obrigado, Excelência. Então, senhores jurados e senhoras juradas, voltamos. Parecia que não íamos voltar, mas eu acho que a promotoria ficou um pouco incomodada com alguma coisa que a gente falou, que teve que voltar, e rápido, se socorrer. É verdade, nós somos lá do Paraná mesmo, né? Eu já falei isso para vocês, e eu vim aqui, quero voltar tantas outras vezes, e muitas outras vezes eu quero voltar. Eu me sinto mais gaúcho do que paranaense. Eu vim aqui, participei de todas as audiências, eu acredito que eu nunca fui desrespeitoso com ninguém, sempre procurei manter o maior respeito possível, a maior educação. Não é o meu instinto de sair agredindo as pessoas, ou mesmo que seja lado contrário, eu não gosto disso. Eu penso que o respeito à urbanidade é o melhor caminho, certo? Eu não vou atacar ninguém aqui, eu vou colocar a minha fala, vou apresentar o que eu tenho aqui para vocês, e eu não vou atacar ninguém, porque não tem necessidade de atacar as pessoas. Eu penso que isso aqui é um julgamento, as pessoas estão comprometidas com a causa, os senhores estão aqui, eu tenho percebido que vocês não param um minuto, estão preocupados com aquilo que está acontecendo, estão ali olhando, tentando entender, buscando informação para o melhor convencimento de vocês e para um julgamento justo, que a gente precisa aqui. E lembrando, não é? E lembrando que um julgamento igual esse pode abrir precedentes bem ruins para o futuro mesmo. Então vejam, aí, olha que coisa estranha, gente. E até antes da réplica, tudo o que era técnico aqui estava sendo desprezado. Tudo era desprezado. Só valia as conversas, os chororôs daqueles que gravitam ali que eu expliquei para vocês. Isso é sensacional para a promotoria. O que era técnico, não. Técnico, não. Mas aí, de repente, depois de um estalo assim, parece-me que começou a ter uma luz no processo. Deu-se uma luz no processo que os promotores começaram a ver que existe algumas perícias aqui que, olha, agora já não é mais negativo. Agora tem um pouquinho assim. Mas tem. Tem um pouquinho assim, porque foi colocado a arma ali. Porque foi colocado. Tinha eu falado isso antes para vocês? Criou-se agora essa narrativa. Perceberam que quando o sapato aperta, se cria uma nova narrativa? Estamos sempre... Se tivesse mais um tempo para voltar aqui, viriam com uma nova narrativa, apresentando alguma coisa de novidade. Engraçado. Agora passou, antes não tinha resíduos, era negativo. Agora passou a ter. Pouquinho. O que eu falei para os senhores naquela hora? Não é negativo, tem resíduo. Mas o resíduo que tem agora é porque foi colocado a arma lá. Que coisa. Olha, voltaram de novo em tudo, ou quase tudo, que está gravitando em volta da denúncia. Aí, o gás, de novo o gás. Porque o meu cliente quer matar o senhor Luciano. Porque o meu cliente tem ódio do senhor Luciano. Porque ele deixou vazar o gás para explodir lá com o senhor Luciano. Gente, que narrativa, mas sem nexo nenhum. A pistola que nós estamos nos referindo aqui é 24/7.40 da Taurus. Você quer um carregador com
mais quantidade de munição, você tem que adquirir um carregador que eles falam que são versões estendidas. Versões estendidas. Cabe mais munição. E aí poderia sim, em tese, né, ter mais munição na arma. Padrão, capacidade padrão, 15 tiros. Uso Permite uma parte, doutor? Sim. Os bandidos usam em Porto Alegre carregadores de 30, estendido. Qualquer arma permite isso. Sim. Mas aí não lhe ajuda, porque aumenta os tiros, não diminui. Eu estou falando, deixa eu concluir. Desculpe, doutor. Obrigado, doutor. Então, assim, se a arma foi lá na perícia, a arma indo para a perícia, já vinham falando, o carregador é um carregador estendido. Não tem essa informação lá na perícia. Tem todas as informações da arma lá, inclusive dizendo, essa arma estava com defeito. Está lá. E aí está aqui. Uso policial, defesa residencial. 15. Padrão comporta 15, podendo chegar até 17 em versões estendidas de carregador. (24/7). Pronto. Taurus. Doutor, eu preciso que o senhor faça referência de qual documento o senhor está mostrando, por gentileza. Os doutores mostraram... Sim, doutor, mas eles mostraram de onde é que o senhor está mostrando. É do Google que o senhor tirou? Eu fiz uma pesquisa no Google. Não, tudo bem. É porque o doutor mostrou na televisão grande lá. Se o senhor quisesse, o senhor podia ter levantado e visto. Mas a gente precisa ver do que se trata. Não, 15 a 17 tiros é TH40, doutor. É 24/7. Não, está ali 15 tiros, doutor. O senhor está lendo embaixo. Sim, mas está em cima da 15 tiros. A versão estendida. É? Foi o que o senhor disse antes. Então, Pode chegar a 30. pode, mas aí... Não lhe ajuda. Mas é o que eu estou falando. Se for para a perícia tem que falar. O carregador é estendido de 30 tiros, então. Tá lá, não tem nada disso. Não tem referência disso lá na perícia que foi feito. Não sei se ele mexeu. Ali, 15. Com carregador estendido. Essa arma não tinha carregador estendido. Era uma arma com carregador padrão. Ui. (15). É o que temos. É o que nós temos, não é? Aí, concluído esse inquérito policial, foi para a doutora Elisa, de novo, está aqui, foi lá. Aí ela conclui, falou, olha, gente, foi feito tudo que tinha que ser feito, foram feitas todas as perícias, tudo que nós requisitamos já veio para dentro do processo, não é? As pessoas foram todas ouvidas, inclusive ouvidas para tentar entender se havia ali ou não um abuso sexual. Ela relatou tudo isso lá, ela chega na conclusão e fala, olha, não tem condições, tá? Ela fala, não tem. Diante do exposto, esgotadas as diligências investigativas cabíveis, concluo o procedimento e remeto a Vossa Excelência, não vislumbrando a ocorrência do crime de homicídio, há indícios de acidente ou de suicídio sem a participação de terceiros. E aí, lá no laudo, igual o doutor falou, pode ter a participação de terceiros. Ela vem em audiência e eu pedi, não fui eu que pedi. Eu não sei agora se foi o promotor que pediu ou se foi o juiz que pediu. Mas, doutora, está dizendo ali que pode haver participação de terceiros. Doutora Elisa fala, olha, mas isso aqui vem em todos os laudos de suicídio. Todos eles vêm isso. Ela disse lá, doutor. Pois é. Onde que está nos autos isso, Tem doutor? que achar o depoimento da dona Elisa. É ótimo, né? Pode me dizer qual é a folha, doutor? Não, tem que procurar ali, doutor. Procurar? Se o senhor refere, o senhor que tem que me dizer onde está, doutor. O senhor não pode referir uma peça, eu preciso saber se está no processo ou não. Localiza para nós, fazendo Na favor. verdade, o que ela disse é que na época ela não tinha os elementos que o Ministério Público teve depois. Pois é. Aí eu tenho, então, aqui, ela falando em juízo, está lá no evento 204, na página 11. Vou fazer a leitura para vocês. Ô juiz, bom, depois que eu já vou passar a palavra para o Ministério Público, assistente, depois a defesa, depois disso,
E aí pergunto para a senhora como autoridade policial, perguntando para ela, como autoridade policial, depois disto, algo e evidente, a senhora na época não tinha informações que hoje tem e que temos hoje, enfim, algo que chamou a sua atenção como policial? Dela, não, assim, é que como nós concluímos que teria sido um disparo efetuado por ele mesmo naquela época, eram os elementos que nós tínhamos. Eu não sei realmente o que há de novo, porque este caso eu não acompanhei mais. Eu, como fiquei 5 anos na delegacia de homicídios investigando os suicídios, eles têm essa característica da família não aceitar. Ela trabalhou 5 anos lá e tem essa característica da família não aceitar. Não. A mãe referiu que se sentia culpada. A mãe referiu que sentia culpada. Enfim, então me pareceu que estava tudo dentro do padrão assim. Não, eu sei que ele foi acusado de estupro. Inclusive, não havia nenhum elemento assim, concreto, para que eu indiciasse ele por isto e suspeitasse. Inclusive, não foi trazido nada de concreto pelos familiares e nem nossas investigações. Nós não encontramos nada que indicasse que ele seria um abusador. Aqui, 204, página 11. Sim, trouxe depois para a promotora. Pois é, mas foi investigado. Só que o que trouxeram depois, igual estou falando para vocês, está gravitando em torno da denúncia. Está ali. Porque com relação ao fato em tese, contra o menino, não tem nada no processo. Deixaram de fazer prova e agora estão inventando um monte de outras coisas para condenar. Não vou me alongar mais, porque sei que estão cansados. Tenho certeza disso. Desgastante demais para todos nós aqui. E eu vou reafirmar. Não houve crime. Não houve crime. Não houve nenhum crime. Não existe autoria do meu cliente em relação aos fatos que a promotoria está tentando, de todas as formas, esperneando para todos os lados, provar contra o meu cliente. Se quiserem também o terceiro quesito, absolvam ele. Chega. Chega disso. Está na hora de acabar com isso. Eu estou dizendo para vocês. Esse processo já era para ter arquivado muito tempo atrás. Estou falando. Estou falando. Nós não encontramos nada que indicasse que ele seria um abusador. Eu vou reafirmar com vocês. Eu vou reafirmar. Absolvam o Jefferson. Não houve crime. O que aconteceu foi uma tragédia. Infelizmente, a família não quer aceitar. Mas foi. Ponto, foi uma tragédia. Não tem crime. Não há nenhum crime. Não foi cometido crime algum. Chega disso. Absolvam o Jefferson. É o que eu estou pedindo. Se é para se fazer justiça e se é para se julgar de uma forma plena, absolvam. Ah, mas eu estou com dúvida, doutor. Se vocês estão com dúvida, agora eu vou pela plenitude de defesa. Tá? A plenitude de defesa me dá isso, que eu posso até pedir para vocês. Se vocês estão com dúvida, na dúvida, absolvam o réu. Na dúvida, tem que absolver. Doutor, eu não tenho certeza. Eu estou balanceado entre você e entre a promotora de justiça, o promotor de justiça e o assistente da acusação, mas eu não tenho certeza. Então, absolva. Use isso. Indúbio pro réu. Eu ensino isso. Quando se tem uma dúvida no processo, essa dúvida sempre vai beneficiar o réu. Sempre, sempre e sempre. Se eu não tenho certeza, não se pode condenar quando não se tem certeza. Porque se tem certeza, se condena. Se não tem certeza, é porque existe dúvida. Se existe dúvida, existe indúbio pro réu. Absolvam. Não cometam esse desatino de condenar uma pessoa que não deve, porque a família não aceita o fato do suicídio do menino. Não tem mais o que falar para vocês. Nós esgotamos tudo que nós podíamos trazer aqui para vocês. De novo,
absolvam e façam a coisa certa. Eu vou voltar para casa. Eu vou colocar a minha cabeça no travesseiro. Vou. Me permite uma parte? Eu estou encerrando aqui. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Só queria que o senhor mostrasse para nós como foi. Quem tem que mostrar é o senhor, né? A defesa encerrou, doutor? Encerrei. Tá, então, pessoal, a gente vai... eu vou me reunir com os jurados agora, tá? Então, a gente vai fazer o intervalo agora e depois, quando chegarmos à decisão, quando for a hora da leitura de sentença, a gente retorna, tá? Não tenho como dizer para vocês quanto tempo, mas a gente retorna quando estivermos, então, com a decisão tomada. Muito obrigada.